Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Marcelo Veiga, sou professor de Direito Penal, professor de Criminologia, defensor público e vou trazer para vocês aqui nesse novo quadro em que eu separei aqui um espaço todo especial para tratar com vocês de maneira mais descontraída, um bate-papo sobre Direito Penal e Criminologia, daquilo que eu acho importante, sobretudo para os concursos de carreira jurídica. Bom, no vídeo de hoje eu vou tratar com vocês sobre coculpabilidade e coculpabilidade às avessas. A coculpabilidade, ela é uma tese defendida pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, em que afirma que as condições sociais em que o indivíduo é submetido são determinantes para a ocorrência do crime, porque elas diminuem a capacidade de autodeterminação desse indivíduo e quando esse crime efetivamente ocorre, há uma corresponsabilidade entre o indivíduo que pratica o crime e a sociedade. No livro, o próprio Zaffaroni fala que há uma corresponsabilidade entre o indivíduo e a sociedade, e alguns autores trabalham com uma corresponsabilidade entre o indivíduo e o Estado, que não proporciona a essa pessoa condições de alcançar as metas culturais. Então, em razão dessa ausência de condições para fazer a escolha naquilo que o próprio Welzel chamava de poder agir de outro modo, há uma diminuição da capacidade de autodeterminação do indivíduo em razão do contexto social em que ele está inserido, essa menor capacidade deve ser analisada pelo direito penal em algum momento. Majoritariamente, é o que defende o próprio Zaffaroni, a tese da coculpabilidade deve ser analisada no artigo 66 do Código Penal, como uma atenuante genérica. Apesar de ser a posição majoritária, há também na doutrina quem defenda a valoração dessa menor capacidade de autodeterminação também na potencial consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa. Há ainda quem defenda sua utilização no artigo 59, quando analisada a culpabilidade como circunstância judicial. Tá? Mas volta a afirmar que majoritariamente se defende, tanto na doutrina quanto nos precedentes em que isso foi admitido na jurisprudência, a utilização da coculpabilidade como atenuante genérica do artigo 66, é o que diz o próprio Zaffaroni. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês dois julgados importantes em que tanto se admitiu a tese da coculpabilidade quanto não se admitiu a utilização da tese da coculpabilidade. O primeiro julgado que eu quero trabalhar com vocês é um julgado da 5ª turma do STJ que afirma que a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida como uma condição de verdadeiro prêmio para os agentes que não possuem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Isso já é uma crítica muito antiga feita na doutrina, desde que surgiu a teoria de que a utilização da coculpabilidade como uma forma de diminuir a responsabilidade jurídico-penal do indivíduo fomentaria a prática do crime por aqueles desfavorecidos socialmente. Essa é uma tese que na jurisprudência funciona como uma barreira muito grande para a aplicação da coculpabilidade, que eu, por exemplo, como defensor público, na maior parte das vezes, porque a maioria dos meus assistidos são muito pobres, nem todo assistido precisa ser efetivamente vulnerável economicamente, a gente tem no processo penal outros critérios, mas que normalmente são. Então é uma tese que a própria Defensoria Pública utiliza muito. A jurisprudência, quando afasta normalmente, afasta utilizando esse argumento. Olha, se a gente aceita a coculpabilidade como um argumento válido para diminuir, para atenuar a pena, ou para excluir a responsabilidade pelo fato praticado, nós estaríamos, ao fim e ao cabo, criando um prêmio para o indivíduo. Tá? Bom, esse é um julgado da 5ª turma do STJ 5ª turma, HC 213, 482, julgado em 2013. Um outro julgado, também do STJ, mas agora da 6ª turma, afirma que é possível valorar a coculpabilidade como uma atenuante genérica, apesar de não ser de forma obrigatória. Tá?
Esse é o STJ-RESP 1.394.233 do Rio Grande do Norte. Relatoria do ministro Sebastião Reis. Ele afirma o seguinte, olha, apesar de reconhecer que a citada atenuante nominada não está vinculada à teoria da coculpabilidade, não perfilo do entendimento do recorrente de que ela seja obrigatória, uma vez que o julgador deverá analisar o caso concreto e verificar se a circunstância é relevante em causa, atendendo assim ao princípio da individualização da pena. Como o artigo 66 traz uma atenuante genérica que, segundo o próprio STJ e a doutrina, é uma atenuante genérica aberta, o juiz pode valorar aquilo que ele acha importante naquele momento. Agora, não é um reconhecimento obrigatório segundo o STJ, mas é um julgado importante porque acaba reconhecendo que, apesar de não ser obrigatório, é uma possibilidade, tá? Então esse é o quadro. A jurisprudência aceita muito a duras penas, muito difícil conseguir na prática o reconhecimento da coculpabilidade. Quando ela é admitida como uma atenuante genérica, que é a alocação dogmática que o próprio Zaffaroni faz. Apesar de que parte da doutrina sustenta a possibilidade de valorar essa menor capacidade de autodeterminação do indivíduo em razão de condições sociais, tanto na potencial consciência da ilicitude, na exigibilidade de conduta diversa, como também nas circunstâncias judiciais, sobretudo quando trata da culpabilidade. Tá? Esses são aspectos gerais da coculpabilidade, que é um tema ainda muito importante para nós. O outro ponto que eu quero tratar com vocês é a chamada coculpabilidade às avessas, que possui dois sentidos em direito penal. O primeiro deles é a utilização equivocada desses fatores sociais que deveriam diminuir ou excluir a responsabilidade penal do resultado e que acabam muitas vezes servindo para recrudescer a situação jurídico-penal do indivíduo. Por exemplo, quando um juiz determina a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal daquele que não tem residência fixa. Ou seja, o indivíduo não tem residência fixa, não tem emprego fixo, então vamos deixá-lo preso em flagrante, prender ele preventivamente, por exemplo, porque ele é pobre, não tem residência, não tem emprego. O que deveria funcionar como um fator para diminuir ou excluir a responsabilidade penal do resultado, ou seja, para partilhar a culpabilidade, serve muitas vezes para aumentar a culpabilidade dele, ou sobretudo para aumentar ou recrudescer a situação jurídico-penal dele no processo. Ou seja, se a pobreza deveria ser valorada para olhar com mais, entre muitas aspas, de uma forma mais suave para o acusado, ela é utilizada, pelo contrário, para aumentar a mão repressiva do Estado. Há aí uma luneta de desconfiança, uma lupa de desconfiança em cima do indivíduo que não tem residência fixa, que não tem emprego fixo. Tá? Bom, esse é um primeiro sentido dado pela doutrina para a coculpabilidade às avessas. O segundo sentido, que é mais conhecido por nós, sobretudo nos concursos públicos, é em relação àquele indivíduo que possui uma estrutura familiar, possui uma estrutura econômica para alcançar as metas culturais e mesmo assim opta pelo crime. Para esses indivíduos que têm condições de alcançar as metas culturais porque possui condições financeiras, educacionais, familiares, e mesmo assim opta pelo crime, o juízo de reprovação que recai sobre ele deve ser maior do que o juízo de reprovação que recai sobre aquele indivíduo que não tem essas condições. Esse raciocínio é chamado de coculpabilidade às avessas. Tá bom, pessoal? Não esqueçam também de me seguir lá no Instagram, @Marcelo Veiga Vieira, em que eu trago também muito conteúdo jurídico. Um forte abraço e até a próxima.